23 de agosto. São Filipe Benício. Morreu por volta de 1285. São Filipe Benício era descendente de uma família muito nobre de Florença. A sua mãe era uma senhora muito piedosa e sonhou, lhe foi revelado que seu filho Benício seria um grande santo. Isso concorreu para que ela se dedicasse muito na educação de seu filho. E Filipe, quando completou seus estudos e sem saber qual profissão iria se dedicar, foi à missa na quinta-feira depois da Páscoa, numa capela dos Servitas, que tinha fora da cidade. A leitura ouviu as palavras que o Espírito Santo disse ao diácono Filipe: vai e aproxima-te do carro. Então Filipe foi arrebatado em espírito. Parecia estar no meio de um vasto campo, onde não se via senão altas montanhas e penhascos que eram inacessíveis. Ao redor havia só espinhos, armadilhas, imundícies e animais nojentos. Tão impressionado ficou com esta visão que, guiado pelo instinto de conservação e de medo, gritou por socorro. Levantando os olhos, viu no alto a Virgem Maria Santíssima, sentada num carro e rodeada de muitos anjos e santos, tendo nas mãos o hábito igual àquele que os servitas usavam. A Mãe de Deus dirigiu-se a ele e disse-lhe as mesmas palavras da epístola: Felipe, vai e aproxima-te deste carro. Passada a visão, voltou-se a si. E então Felipe não teve mais dúvidas sobre a vocação, e logo no dia seguinte pediu admissão como irmão leigo na ordem dos servitas. Ele foi aceito e desde os primeiros dias de sua entrada na ordem, deu a todos o exemplo de um religioso perfeito, que como virtude principal tinha a humildade. Ocultava cuidadosamente a nobre origem, escondia também a sua cultura intelectual, e não teve outra coisa senão imitar Jesus Cristo na humildade e também no espírito de penitência. Os trabalhos mais humildes era o que ele mais procurava. Por mais pesado e fadigante que o trabalho fosse, Felipe entregava-se com toda a dedicação, sempre tendo diante dos olhos o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, de São José e os maiores santos do Antigo e Novo Testamento. Felipe, sempre que trabalhava, se unia a Deus e entregava todas as suas ocupações a Deus nosso Senhor. E uma virtude tão nobre como esta não podia passar desapercebida. Seus irmãos, os confrades, logo reconheceram suas virtudes, seu conhecimento científico e seu preparo espiritual. E assim aconteceu que seus superiores lhe tiraram suas ocupações humildes e colocaram para ser sacerdote. Mais tarde, Filipe conseguiu o alto cargo de ser superior da ordem dos servitas. Com todo o empenho, Filipe se opôs a essa vontade dos confrades, mas devido a tanta insistência, aceitou o cargo. Uma das suas primeiras ordens, como superior geral, foi a pregação do Evangelho pela Itália, para onde enviou alguns missionários. Ele mesmo foi acompanhado por 2 confrades. Percorreu grande parte da Itália, pregando penitência aos pecadores,
animando os católicos a prestarem obediência ao Papa e intensificando por toda a parte a devoção à Santíssima Virgem. Deus abençoou-lhe visivelmente a missão, e o nome de Filipe ficou na boca de muitos clérigos e leigos. Na cidade de Viterbo estavam reunidos em conclave os cardeais da Igreja para escolher um novo Papa. Vendo-se em grande dificuldade para eleger um Papa, depois de muitos escrutínios, deram os votos a Filipe para ser o novo Papa. Filipe, quando teve notícia de sua eleição, fugiu para as montanhas desertas, onde permaneceu em esconderijo até que soube que os cardeais tinham desistido de colocá-lo como Papa. Filipe guardou durante toda a sua vida a inocência batismal e, para isto conseguir, sujeitou o corpo às mais duras penitências e mortificações. Era um homem de muita oração. Fossem quais fossem as ocupações, tinha um espírito constante unido a Deus. Trabalho nenhum começava sem que invocasse primeiro o auxílio de Deus. A caridade para com Deus e para o próximo era o único motivo de suas contínuas e penosas viagens. De todas as devoções, a que mais cultivava era a de Nossa Senhora. Foi por meio dela que tomou o hábito dos servitas, e a ela manifestava grande gratidão. Em todas as suas práticas, lhe exaltava o nome santo e animava os fiéis a porem toda a confiança em Maria e a imitarem suas virtudes. Longos anos tinha Felipe dedicado à vida missionária, cheia de trabalhos e sacrifícios, e só a abandonou quando sentiu faltarem-lhe as forças e apresentarem-se os primeiros indícios do enfraquecimento do corpo. Recolhido no convento de Todi, ali começou a preparação para a morte. Na festa da Anunciação de Nossa Senhora, fez o último sermão com muito entusiasmo. Tal foi que causou admiração aos que ouviam. Quando desceu do púlpito, sentiu-se levemente agitado por uma febre. Embora os confrades não lhe dessem muita importância a esta circunstância, Filipe tomou-a como prenúncio da morte, para o qual começou logo a se preparar. Com uma devoção que a todos edificou, recebeu os santos sacramentos. Terminadas as cerimônias sacramentais, rezou os salmos penitenciais e a ladainha de todos os santos. Quando estava no meio da ladainha de todos os santos, entrou em êxtase, e todos julgavam que estava morto. Durante o êxtase, foi terrivelmente atentado por Satanás, que queria fazer com que ele se desesperasse para perder a fé e ser condenado ao inferno. Porém, veio em seu auxílio a Santíssima Virgem, que expulsou o demônio de sua presença. Após sair do êxtase, Filipe contou essa experiência aos seus confrades, pediu-lhe o seu crucifixo, apertou ele no peito e entoou com entusiasmo o cântico de Zacarias, acrescentando-lhe as seguintes palavras: Em vós, meu Deus, confiei, em vossas mãos recomendo o meu espírito. E mais um olhar se dirigiu para o nosso Senhor crucificado
e entregou-lhe a alma, que voou para o paraíso. Reflexões. A vida de Felipe Benício ensina-nos o bom uso do tempo pelo trabalho, pelo estudo e pela oração. Embora fosse de família nobre, não se desviava dos serviços, nem dos mais pesados da comunidade. Em tudo procurava só dar a glória a Deus. Tendo às mãos o trabalho, o coração estava junto de Deus e satisfazia plenamente as ordens dos superiores. A operosidade é uma qualidade que deve estar sempre ligada a todo cristão. Um bom cristão é sempre um cumpridor do dever, bom trabalhador, também um bom estudante. A ociosidade, a preguiça, é incompatível com o Espírito de Cristo. A preguiça e a ociosidade é a mãe de todos os vícios. O preguiçoso não honra a Deus e ofende ao próximo. O preguiçoso é um mau cristão, um mau cidadão, um mau aluno, um mau filho e um mau amigo. Há cristãos ociosos que se queixam de lhe faltarem tempo, porém perdem muito tempo com coisas bobas, ninharias e deixam de fazer as suas obrigações de Estado, perdendo assim as suas almas. O céu é prometido ao servo fiel, ao trabalhador dedicado, ao cumpridor dos deveres.